A palavra escola vem do grego skolé, que significa, acredite se quiser, lugar do ócio, porque as pessoas iam à escola em seu tempo livre. E com isso, vários centros de ensino foram criados por iniciativa de diferentes filósofos. Hoje no Brasil, são quase 30 milhões de alunos no ensino fundamental e quase 8 milhões no médio. E ainda mais 4 milhões de jovens adultos em universidades e faculdades por todo o Brasil. A geração Y é aquela que vai do final dos anos 70 até o começo dos 90. Eles são os estudantes das faculdades de hoje em dia e os novos profissionais ambiciosos. A geração Y ganha por ter informação disponível em todo lugar e a qualquer momento. Também conhecido como millennials, eles têm o ponto negativo de serem mais individualistas e competitivos que as gerações anteriores. O conhecimento deles também tende a ser mais superficial por conta da velocidade e a quantidade de informação que se tem. A geração Z é aquela do começo dos anos 90 até 2010. Quem é da geração Z já nasceu com a internet e não consegue viver sem ela. O que essa geração mais faz é zapear. Há pouco aprofundamento nas informações e o que já se mostra na geração Y de superficialidade do conhecimento é somente agravado na geração Z. Nós dos anos 98, 99 e 2000 somos uma transição dessas duas gerações. Temos uma grande ânsia por informação, porém não queremos nos aprofundar. Hoje nas escolas temos profissionais da geração X, tentando nos ensinar do jeito que tinham aprendido nas gerações passadas, para uma geração totalmente diferente e dependente da tecnologia. Qual seria a solução para evitar o entediamento do aluno e fazer com que ele não tenha apenas conhecimento superficial e possamos conciliar essas duas gerações? Gabi, você gosta do modelo de escola que a gente tem hoje? Não, porque eu acho que não é dinâmico e a gente acaba se entediando. Não, eu acho que a gente se distrai muito durante as aulas e algumas aulas acabam sendo um pouquinho entediantes. As aulas são sempre as mesmas coisas, então acaba virando uma rotina que o aluno começa a ficar entediado. Esse sistema de estudo, o que você menos gosta? Da forma que a gente tem as aulas, porque o professor simplesmente fala e não escuta a gente não expõe o nosso conhecimento também. O professor sempre falando as mesmas coisas e podia ser uma aula dinâmica, outro jeito de explicar sem ser passando na lousa e você sentado copiando e entendendo o que está falando. Eu acho que a gente tem que aprender coisas que vão ser úteis para o nosso dia a dia. Você fica entediado nas aulas? Muito. Acho que depende muito da aula, assim, tem assuntos que me interessam mais, agora os que eu não entendo, às vezes eu sempre acabo me dispersando muito. Fico Bastante. O que te deixa mais entediado nas aulas? Eu acho que é a falta de ânimo do professor em relação à matéria que ele está dando. A falta de participação, assim, porque o professor ele começa a falar muito aí, ou passar muita coisa na lousa. Na maioria das vezes é o tom com que o professor explica a matéria, o jeito com o qual ele explica. E o que você acha de estudar só para o vestibular, como a gente estuda hoje? Eu acho que estudar no vestibular te dá uma base para passar numa prova, mas não te dá uma base boa para a vida, para conhecimento geral. Então eu acho que esse método deveria sim ser mudado, até porque muitas pessoas nem focam na faculdade, mas precisam ter muitos conhecimentos para a carreira no geral. Eu acho que isso não é muito bom porque depende muito, sei lá, eu acho que a gente podia aprender um pouco mais e não só focar no vestibular, sabe, fazer uma coisa mais aberta. Eu acho que não só a gente não deveria estudar só no vestibular, mas a gente também deveria mudar a forma de pensar no vestibular com relação a isso, porque, por exemplo, o vestibular, ele não vai testar o seu conhecimento, ele vai testar o quanto você estudou antes dele. Eu acho que a gente não devia ser avaliado só por causa do conhecimento específico. Eu acho que a gente devia ser avaliado pelo conhecimento geral e interligar todas as matérias. Eu acho que uma avaliação só, às vezes a pessoa pode ficar muito nervosa e todo o que ela estudou acaba atrapalhando no caso de uma prova só. Acho que deveria ter mais alguma coisa para avaliar, não só uma prova. O que é conhecimento? O que é aprender? É aprender para a prova ou aprender de fato, conhecer algo de fato para toda a vida? Eu acho que os alunos, infelizmente, são levados a técnicas de memorização. E o que você acha da tecnologia na sala de aula? Favorável, eu acho que é irrefutável, não tem como negar mais. Eu acho que ela tem limites, mas ela pode ser não um adversário, ela pode nos auxiliar na aula, tá? Então nós temos que encontrar um meio termo entre saber utilizar a tecnologia e colocá-la como companheiro. É irreversível. Negar a tecnologia em sala de aula numa geração que utiliza a tecnologia 24 horas por dia é ir contra aquilo que nós estamos vendo no dia a dia. Você acha que a tecnologia ajudaria a te concentrar mais, a te utilizar a aula, a te deixar menos entediado na aula? Eu acho que sim, porque como é uma coisa que a gente já
no nosso inconsciente já é uma coisa que nos causa agrado, eu acho que ajudaria. Ajudaria, porque a gente usa bastante. Com certeza, porque eu acho que é uma coisa que a gente está acostumado, a gente convive muito com a tecnologia. Então eu acho que isso ajudaria bastante. Ajudaria, porque a nossa geração é mais ligada com essas coisas, eu acho que seria melhor. Sim, porque hoje em dia a gente está acostumado com tecnologia fora da sala de aula, então é uma coisa que a gente gosta e dentro da sala de aula podia ser um bom método para prender a atenção dos alunos. Acho que sim, porque é um diferencial, então faz com que a gente fique um pouquinho mais focado no que a gente está fazendo. Não que ajudaria na concentração, mas ajudaria no foco que o professor está tentando dar para aquela matéria, para aquela aula. E o papel do professor, você acha que seria diminuído com a tecnologia? De maneira nenhuma. A tecnologia passa a ser auxiliar do professor. O papel do professor não pode ser diminuído, até porque ele é um ser humano. Nós estamos falando de máquinas. Máquinas são condicionadas ao que o ser humano determina. A tecnologia não veio para enfrentar o professor. Ela veio para auxiliá-lo como profissional. Cabe a ele ter preparação e ser também orientado, que é o que eu acho que falta muito, para utilizar essa tecnologia. Não, eu acho que ainda vai ser necessário o professor. Porque a gente tem, beleza, a gente vai ter lá o tablet, a tecnologia, mas não dá para aprender só com isso. O professor tem que também expor o conhecimento dele para que a gente possa, pelo menos, ter uma base para o que a gente vai pesquisar. Jamais. A tecnologia pode servir como um instrumento de apoio, mas não como substituição. Eu creio que não substituiria totalmente, mas poderia ser usada como uma forma, extra para ajudar o professor. Não, porque às vezes coisas que a gente procura na internet, a gente tá escrito lá, mas a gente precisa de alguém com uma opinião para explicar pra gente, porque nem sempre a gente entende. Você mudaria no método de ensino que a gente tem hoje para tornar mais eficiente? Eu acho que a solução é a tecnologia na sala de aula. Colocaria a tecnologia em sala de aula e, perguntaria a opinião de alguns alunos para tornar a aula mais dinâmica. Eu acho que eles podiam fazer alguma coisa mais dinâmica, sabe? Não só ficar passando coisa na lousa e exercício. Eu acho que podia ter, não brincadeiras, mas uma coisa mais dinâmica, sabe? Mais trabalhos, coisas mais práticas. Aulas mais dinâmicas, com maior participação de tecnologia, em vez de um monte de texto que o professor passando na lousa, poderia fazer debates e coisas que o aluno poderia falar e mostrar o conhecimento dele no dia a dia. Qual seria o seu modelo de aula ideal? Bom, vamos pegar, por exemplo, história. História como a gente podia conversar sobre as coisas que já aconteceram atualmente, ver o que encarretou para estar acontecendo hoje, para a gente entender tanto quanto hoje quanto no passado. Eu acho que ia ser bacana. Uma aula em que a gente mesmo fazia... É como se fosse um laboratório, mas no laboratório toda a aula, entendeu? A gente aprendia a matéria e aprendia a aplicar a matéria também. Poderia aplicar, por exemplo, em vez de fazer um monte de conta que a pessoa, na hora da aula, não vai entender para que ela usaria isso na vida, simular, por exemplo, uma conta que um engenheiro faria. Você simula uma aula como se você fosse um engenheiro e você usa aquilo para fazer um projeto. Alguma coisa assim para você saber para que você usaria isso na vida. Esse seria um modelo que ensina os alunos a profissão para a profissão que eles querem. Uma aula do jeito que simbolizasse um dia naquela profissão. Porque assim eles entenderiam o conhecimento que eles precisam tanto para exercer o que eles querem, não só para o vestibular, quanto conhecimento geral que eles podem usar para a vida toda. Com essa série de entrevistas, percebemos que todos os alunos estão entediados com as aulas, que até os professores percebem isso. Todos também demandam por tecnologia. Afinal, a geração Y e Z foram nascidas nesse berço da internet. O que nós podemos concluir nessas entrevistas foi que a escola realmente precisa conciliar suas aulas com a tecnologia, trazer aulas mais dinâmicas e de caráter de multitarefa, e procurar nos alunos um conhecimento mais aprofundado, ou pelo menos o interesse. Afinal, não pode todo o nosso conhecimento viver nas nuvens. This movie that I think
Gana, a geração Y gana, por ter informação disponível, em todo lugar e a qualquer momento. Também conhecido como millennial. Tem um ponto aí. Em qualquer momento. Não. Também conhecidos como millennials. Isso. Tô falando no ritmo errado. Vai pra musiquinha. Eles têm um ponto negativo de serem mais individualistas e competitivos que as gerações anteriores. O conhecimento deles... Vai. Vai. Você tá preparado? Você acha que a Mari sofreu? Chuchu. Fala, Ana, eu te amo. Vai. Au!